Olá, galera da meditação. Fico muito feliz de estar com você neste momento. Professora Carmen Mendes, do Meditação e Cura. E hoje a mensagem que eu quero trazer para você é: desperte a cura que existe em você. Então, pessoal, o que essa palavra tão diferente pode fazer na sua vida? Ho'oponopono é uma palavra em língua havaiana. Por exemplo, em havaiano a gente fala ho. Algumas pessoas dizem oponopono, mas como o H tem som de R no Havaí, nós falamos ho'oponopono. É uma palavra em havaiano que significa corrigir um erro, acertar o passo. Se você pudesse traduzir essa palavra, significaria isso. Você vai corrigir um erro, você vai corrigir um programa negativo na sua vida com esta prática. Então vamos lá. Já expliquei para vocês o que significa o nome do Ho'oponopono, significa corrigir um erro, acertar o passo. E a introdução do curso, eu quero contar a minha história para vocês. Como que eu, Carmen, cheguei até essa ferramenta maravilhosa de autocura. Eu conheci o Ho'oponopono em 2013. Muitas pessoas que acompanham o meu trabalho, que já leram o e-book do Ho'oponopono, sabem a minha caminhada, mas se você não conhece a minha caminhada, eu vou contar para você. Em 2013, eu passei por uma dificuldade muito grande na minha vida. Eu sofri um divórcio, um relacionamento de 10 anos, namoro, noivado, casamentos, concluindo 10 anos de relacionamento. E em 2012, eu entrei num estágio de colapso mental e emocional. Eu estava despertando, mas eu não sabia disso. Eu não sabia que aquele momento era o meu despertar. Eu tinha um vazio tão grande dentro de mim que nada supria. Naquela época, em 2012, eu ainda trabalhava no campo jurídico, eu sou formada em Direito. Estava super bem financeiramente, profissionalmente, bem casada, com uma vida que a sociedade diz, essa pessoa tem uma vida perfeita. Sabe aquele perfil de pessoa que a gente diz, essa pessoa não tem do que reclamar? Aparentemente era eu lá em 2012. E eu não conseguia entender o vazio que eu tinha dentro de mim. Nada preenchia. Eu tinha uma dor existencial que eu não encontrava as respostas. E eu entendi que esse vazio iria cada vez mais aumentar. E eu associei na época esse vazio aos problemas dentro do meu relacionamento. Então eu decidi me separar, o que piorou o meu caso, porque além de eu estar tendo esse vazio existencial sem saber os porquês da vida, eu enfrentei um divórcio. E eu, na época, era extremamente dependente emocionalmente do meu ex-marido, também financeiramente, porque nós tínhamos tudo juntos. E era muito difícil aceitar o fim, mas eu não podia continuar onde eu estava. E eu decidi avançar. Então eu entrei num estágio de muita dor, de muita depressão, de muito medo. Eu tinha muito medo da vida. E eu entrei numa depressão profunda. E nessa depressão profunda, na época eu morava em Joinville, Santa Catarina, eu estava muito só, com muita depressão, muita dor, e eu não sabia mais o que fazer. Eu sempre fui cristã, na época eu era evangélica, eu liderava em grupo de jovens, eu tinha célula cristã na minha casa, eu ministrava em retiro, então não era falta de Deus, nunca foi a falta de Deus, porque eu tenho Deus na minha vida desde sempre. Mas existia um vazio tão grande e que piorou com a depressão que veio da separação, porque o luto, ele é... Só quem passou por uma separação ou pela perda de um ente querido pode entender isso que eu tô falando pra você. A dor, a tristeza, a falta de coragem, achar que a vida não tem sentido, eram essas as emoções que eu sentia. Baixa estima, tristeza, depressão, angústia, falta de perdão. Eu não compreendia o que estava acontecendo comigo. Mas eu compreendi uma coisa, que eu precisava mudar. Que eu precisava sair do estágio onde eu estava. Eu me encontrava num estágio de dor, de tristeza, de angústia, de medo. E eu precisava sair desse estágio. E eu não sabia como. Então eu comecei a buscar. Foi então que uma amiga me indicou, eu já fazia na época terapia cognitiva comportamental com psicólogo, ia em psiquiatra, tomava remédios e não resolvia. Foi até então que uma amiga me indicou uma terapeuta holística
para eu ir visitar. E eu me permiti ir visitar essa pessoa. Foi então que eu encontrei uma terapeuta holística, a Cirlei Gonzalez, na cidade de Joinville. E ela me recebeu com muito carinho e me deu muito amor naquele momento que eu estava precisando, que eu estava no escuro, que eu estava inconsciente de tanta dor. Ela me acolheu, eu fiz constelação sistêmica familiar, fiz as sessões de terapia com ela, fiz numerologia e eu consegui subir um degrau. Quando eu subi esse degrau, eu vi que existia a luz no fundo do túnel, que existia uma esperança para eu mudar, para as coisas acontecerem na minha vida. Foi então que a coisa começou a acontecer. E uma vizinha de muita luz, um ser de muito amor, e eu sou eternamente grata, o nome dela é Regina Voluz, ela é terapeuta de cromoterapia das cores, me apresentou a palavra Ho'oponopono. E ela me disse, você deveria praticar Ho'oponopono. E eu perguntei, o que é isso? Que palavra é essa? Que deve ser a mesma pergunta que você se fez quando você se deparou com essa palavra. O que essa palavra pode me ajudar? Como assim? E ela disse, vai em busca. E naquele momento eu estava buscando me curar. Eu estava buscando ser uma pessoa melhor, eu estava buscando sair da dor. E se esse é o seu caso, porque você quer se curar, porque você quer utilizar o Ho'oponopono na sua vida e viver os benefícios dessa prática, dessa filosofia de vida, eu te digo que dá certo. A gente vai chegar nesse ponto, mas dá certo e é real. E é por isso que hoje eu tô aqui. Foi então que a Regina Voluz chegou e me disse, você conhece Ho'oponopono? E aí eu fui em busca. Na época, 2013, eu pesquisei no YouTube, tinha pouquíssimas coisas. Quando ela me apresentou essa palavra, eu fui no YouTube, comecei com muita sede e comecei a praticar o Ho'oponopono, que você já vai entender o que é. O Ho'oponopono, ele veio de uma tribo indígena chamada Os Kahunas. Os Kahunas é uma tribo indígena do Havaí que desenvolveu as 4 frases do Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. No decorrer do curso eu vou explicar para você o que significa as frases. Mas nesse momento eu quero que você se apegue à história. Existia uma tribo indígena no Havaí, chamada Os Kahunas. E essa tribo indígena, eles tinham um sacerdote, um padre, digamos assim. E esse padre entendia toda a tribo, era a filosofia da tribo, que quando uma pessoa da tribo tinha um conflito familiar com outra, tá? O que eles faziam? Eles buscavam as pessoas para a comunidade para conversarem e aplicar as frases. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Mas era o padre, o sacerdote daquela tribo que aplicava nas pessoas. Foi então que a xamã dessa tribo indígena, Morna Simeona, que eu vou falar dela para vocês aqui, porque a eterna gratidão, tudo que nós temos hoje em relação ao Ho'oponopono veio dela. A Morna chegou e decidiu que eles não precisavam de um padre, de um sacerdote para aplicar as frases. Que cada indivíduo tem o poder de se curar. Como eu falei no início do curso, a cura está em você. Você tem o poder da autocura. Você pode curar a sua vida. Não tenha medo de encontrar a cura que existe em você. E ela trouxe essa filosofia aqui para o Ocidente. Foi então que isso se propagou de uma imensidão muito grande, chegando hoje a estar o Ho'oponopono propagado no mundo inteiro, tanto no Ocidente quanto no Oriente. E de que maneira que isso se propagou? Através de um psicólogo, Dr. Lin, também vou falar dele, como falei para vocês, vou falar de cada nome. Eu sempre gosto de, na parte de introdução, dar uma geral para vocês saberem o que vocês vão encontrar. E Dr. Lin, ele ficou sabendo dessa técnica numa tribo indígena e foi lá descobrir e estudar. Ele descobriu, estudou, ele é um psicólogo PhD ainda vivo. Um outro aluno dele que veio, Joey Vitale, um empresário americano seríssimo, descobriu a técnica, começou a aplicar na vida dele. E a técnica se propagou, chegando a mim e chegando agora a você. Mas e como essa palavra e essa história podem ter transformado a minha vida para eu estar aqui hoje para vocês? Eu pratiquei incessantemente, eu praticava todos os momentos que eu tinha dor, eu praticava
sem parar, porque eu sabia que era real. Todo momento que vinha a minha dor, que vinha o meu luto, que vinha a minha tristeza, eu praticava as frases. E todas as vezes que vinham os pensamentos de que isso não é certo, ou que isso não vai dar certo, ou que bobagem, ou sei lá os pensamentos que estão vindo na sua cabeça nesse momento que eu não sei quais são, mas se forem negativos, você já aplica o Ho'oponopono, porque é uma técnica de autocura, de amor, de paz, de equilíbrio, de abundância. É uma técnica que vem de Deus. O Ho'oponopono, ele só não serve para quem não acredita em Deus. Mas se você acredita em Deus, ele é para você. Foi então que eu pratiquei essa técnica, vivenciei essa técnica, me transformei, me curei e me transformei numa terapeuta de Ho'oponopono. Porque eu sabia que da mesma maneira que essa técnica curou a minha vida, e eu na época não encontrei nenhuma terapeuta de Ho'oponopono, eu fui atrás de tudo sozinha na internet, de livros. Tem uma terapeuta em Brasília, Regina Tavares, com quem eu fiz a minha formação em Ho'oponopono. Eu precisei sair do Rio Grande do Sul, ir para Brasília para buscar uma formação, porque ela dá formação somente no presencial. Foi longa, foi cara, muito cara essa formação. Todo o deslocamento, toda a hospedagem, viagem, alimentação, mais o curso. E hoje a gente não encontra no Brasil esse conhecimento que eu estou dando para vocês. Hoje no Brasil, isso é muito escasso. Olá, pessoal! Muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre os nomes do Ho'oponopono, esses nomes que são tão importantes e que para nós aprendermos a técnica, nós não podemos passar desapercebidos por ele. Então, esses nomes quem são? Eu quero conversar com vocês sobre 3 nomes. Morna Simeona, Dr. Lin e Dr. Joey Vitale. São 3 nomes importantes nessa ordem. Quem foi Morna Simeona? É a xamã da tribo indígena, os Kahunas. Quem foi a precursora, quem entendeu que nós não precisamos do outro para nos curar, nós não precisamos do outro para aplicar as frases. Nós podemos nos conectarmos com Deus e fazer o Ho'oponopono nas nossas vidas, saindo do estágio negativo para o positivo. Mas quem foi Morna? Ela foi a xamã dessa tribo, mas quando você pensar nela, xamã, tribo indígena, não pense que é uma tribo afastada, uma xamã lá que fica afastada da sociedade ou da civilização. Não, ela foi em frente. Ela deu palestras ensinando o Ho'oponopono tanto na Ásia, na Europa, na América. Ela participou da ONU. Morna Simeona, a Kahuna, tão maravilhosa, ela ministrou em universidades de renome dos Estados Unidos. Então, assim, ela foi em frente, ela levou essa semente do Ho'oponopono. Por isso que hoje nós estamos tendo acesso, eu, você, aqui no Brasil, porque ela foi a mulher, o sagrado feminino dela levou ela adiante. Então, mas como que tudo isso foi se propagando, chegando até onde nós estamos? Um psicólogo chamado Dr. Hao Lin, ele estava passando por um problema emocional em relação à filha. A filha do Dr. Hao Lin sofria de uma doença de pele. Os poros dela exalavam sangue. E ele já havia procurado a medicina tradicional, não conseguiu encontrar a cura que ele buscava para... Era uma doença bem rara, não sei dizer para você a doença agora que é, mas nos estudos que eu fiz, era essa doença que a filha dele exalava sangue pelos poros. E ele estava em busca dessa cura e ele não encontrava. Foi então que ele soube que numa tribo indígena, no Havaí, estava havendo cura. Uma xamã estava expandindo uma técnica de autocura. E ele, buscador da luz, buscador da verdade, buscador da cura, foi até essa tribo para descobrir o que estava acontecendo. Foi então que ele conheceu, Dr. Lin conheceu Morna Simeona, virou aluno dela, estudou com ela durante anos, propagou o Ho'oponopono com ela e encontrou a cura para a filha dele. Ele conseguiu curar a filha dele com a técnica do Ho'oponopono, que vocês vão entender ao longo do período como que ele fez isso. Mas aí ele se uniu a ela, estudou com ela, aprendeu o Ho'oponopono. E Dr. Lin, na verdade, ele é a pessoa que fez o Ho'oponopono explodir no mundo inteiro, principalmente aqui no Ocidente. Por quê? Você já deve ter ouvido falar, você que está buscando o Ho'oponopono, que quer entender, de um psicólogo PhD em psicologia que curou uma ala de detentos altamente perigosos sem encontrar com esses pacientes.
somente com a ficha deles? Essa história foi a história que foi contada no mundo inteiro. E essa história que está chegando para você é o Dr. Lin. Dr. Lin, ele foi contratado para trabalhar num presídio de alta periculosidade. E ele foi, mas ele pediu uma única medida, que ele não tivesse contato com os presos, mas sim com as fichas daqueles pacientes, com a história daqueles pacientes, o que levou aqueles detentos a estarem ali. E foi o que ele fez. Ele, todas as manhãs, quando chegava no trabalho, ele se conectava com as fichas dos pacientes e ele limpava nele o que ele sentia ao ler aquelas fichas e aplicava o Ho'oponopono. Que ele aplicou, e durante 4 anos, no período de 4 anos que ele foi aplicando a técnica, o presídio não existe mais, as pessoas ganharam altas, outros foram enviados para os lugares de menor periculosidade. Na época que ele chegou, os funcionários não queriam trabalhar no local de tanto um teor pesado, energia desequilibrada naquele lugar, e até mesmo porque os detentos eram muito perigosos, eles avançavam nos funcionários, nos enfermeiros, nas pessoas que ali trabalhavam. E o Dr. Lin conseguiu mudar a atmosfera daquele presídio, daquele lugar, praticando o Ho'oponopono. Então esse é o nosso querido Dr. Lin. Agora eu vou falar para vocês quem é Joy Vitale. Joy Vitale, todos vocês já devem ter ouvido falar no livro O Segredo, ou no documentário O Segredo, que fala do poder da mente, de atrair o poder da intenção, atrair as coisas para sua vida. Então vamos lá. Quem é Joy Vitale? Joy Vitale é um dos diretores do O Segredo. Ele é um estudioso do poder da mente, ele tem uma história belíssima. E ele, quando descobriu que existia no Havaí um psicólogo que estava curando pessoas sem encontrar com essas pessoas, ele foi em busca e ele foi atrás. E ele foi conhecer o Dr. Lin. E ele conheceu o Dr. Lin, ele entendeu a história do Ho'oponopono e ele escreveu alguns livros, dentre eles que eu cito para vocês. É o Limite Zero e o Marco Zero do Joy Vitale. Ele explica o que é o Ho'oponopono. Eu já os li e tudo isso que eu estou contando para vocês também é baseado nesses livros. Ele explica o que é o Ho'oponopono, ele explica a história do Dr. Lin, ele explica o despertar dele e como que ele aplica a técnica. São livros maravilhosos. Então esses 3 nomes, eles devem ficar gravados no seu subconsciente para você ser grata por essas pessoas terem cruzado a sua vida. Vamos seguir na sequência, vamos aprender um pouquinho mais, mas esses nomes estejam no seu coração para você ser grato. Tire um momento agora e agradeça, porque foram pessoas corajosas, pessoas que tinham um chamado muito forte de disseminar uma técnica de autocura. Essa técnica que você não precisa do outro para se curar, que você não precisa buscar uma religião, que você não precisa ir atrás de algo místico. Não, a cura está dentro de você.